Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Então, um breve recado. Em breve eu vou viajar, tô deixando aqui esse vídeo pronto. E talvez a frequência dos vídeos caia por um tempo, mas eu vou tentar fazer vídeos durante a viagem. Até porque, enfim, é só o celular que eu preciso e um apoio. Então, beleza, hoje eu vou falar sobre Jesus, a luz do mundo, que está em João, capítulo 8, no Evangelho de João, e depois eu vou falar um pouco sobre a Epístola de João, porque são coisas que se complementam, né? Então, meus amigos, Jesus é a luz do mundo, e ele falou para os seus discípulos, para o povo que estava ali: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Mas ele lhes disse: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Então, assim, Jesus tem poder para julgar. O que ele quis dizer nesse caso é porque o mundo já está julgado, nós já nascemos mortos em pecado. Então, é por isso que Jesus fala que eu não vim para julgar, vim para salvar. Porque na verdade nós já estamos mortos, né? Digamos assim, né? Espiritualmente. Então a gente recebe a vida, nasce de novo e renasce com Cristo. Então, esse é o Evangelho, né? Então, como o testemunho de dois homens é verdadeiro, eu sou o que testifico de mim mesmo e de mim testifica também o Pai que me enviou. E é por isso que é verdadeiro. E eles falaram: Onde está o teu Pai? E ele falou: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Então, eles queriam prender ele, mas não conseguiram porque não era a hora ainda. Então, basicamente, quem conhece o Pai conhece Jesus. Quem conhece Jesus conhece o Pai, porque Ele é o Filho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, aquele que não vem pelo Filho não pode chegar no Pai. Simples assim. E tem muitas pessoas que não aceitam isso. Esses são os bodes. Mas fazer o quê? Então ele fala: Eu retiro-me, então, buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Ou seja, os falsos mestres, os fariseus, os bodes, não podem ir para onde ele vai, que é o reino eterno. Vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois desse mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ou seja, é necessário crer no Filho de Deus para receber a vida. Então, quem és tu? Eles disseram. E ele falou: O mesmo que também já desde o princípio vos disse. E aquele que me enviou é verdadeiro. E eu, que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas eles não entendiam que ele falava do Pai. Então ele falava o que ele ouvia do Pai. Ou seja, ele estava em constante oração e relacionamento com o Criador. Tinha intimidade com o Pai. E é por isso que ele fala o seguinte: que ele nada faz por si mesmo, mas ele fala o que o Pai ensinou para ele. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ou seja, se você faz a vontade de Deus, você obedece Ele, você busca entender a vontade dele acima da sua, então você se aproxima de Deus e Ele está com você, consequentemente. Então muitos creram nele. E aí que vem a questão que ele fala que maior que Abraão, né? Porque ele falou o seguinte: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus é a verdade e a verdade é que liberta.
Ele pode libertar as pessoas de qualquer vício, de qualquer pecado. Porque Ele é um Deus de cura, Ele é a justiça, a verdade, Ele pode tudo. E é por isso que nós temos tantos milagres de pessoas que eram alcoólatras, viciadas em alguma coisa e que foram curadas. Algumas instantaneamente, inclusive. Então eles falando que são filhos de Abraão para Jesus, né? E ele fala que se vocês fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Então, começaram a falar aqui, discutir com ele. E ele falou, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis. Pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra? Ou seja, os não eleitos, os bodes, não têm condição de aceitar a verdade. Simplesmente eles não têm condição de ouvir a palavra, de serem convencidos do pecado. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer aos desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Então depois ele fala que em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E eles falaram, eu tô pulando algumas coisas, tá, para falar o mais importante. Ele fala também, ó, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Mas Abraão morreu. Por quê? Né? Veio antes dele. E ele fala o seguinte, né? Eles falam, és tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E ele fala, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus, mas não são. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se disser que eu não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Então ele fala, ué, mas você viu Abraão? Ele fala, sim, em verdade vos digo que antes de que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para lhe atirar. Então é isso, né? Ele fala, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Cura, cego, enfim. E muito mais coisas aqui do Evangelho, só que não dá para falar tudo em um vídeo só. Agora indo para a Epístola de João, para a primeira Epístola, ele fala, né, que eles proclamam a palavra da vida, que é Jesus, que era desde o princípio e que eles viram em carne, né? Então, ele é a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E ele fala o seguinte, né? Esta é a mensagem de Deus, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, não basta falar, você tem que obedecer, seguir as obras, fazer a vontade do Pai e andar na luz. É assim que você testifica que é filho. E aquele que diz que não tem pecado engana a si mesmo, e não há verdade nesse. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é Ele que nos lava. É isso, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos e o obedece. Aquele que diz que ama a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Mas qualquer que guarde a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então é isso, sabe? Amar o irmão, não aborrecer o irmão,
e muitas coisas assim. Por fim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, que você possa permanecer para sempre. Em nome de Jesus, é isso. Eu agradeço por terem assistido. Se puder, né, se for novo aqui, se inscreva no canal. Se puder, deixe seu gostei para apoiar. E é isso. Deixe seus comentários aqui. Falem quais conteúdos, quais temas vocês querem que eu fale. E é isso, meus irmãos. É só o começo e até a próxima.